Quando a gente fala de segredo que trava a mente, geralmente é um tema que traz uma certa curiosidade, né? Nossa, tem algum segredo que eu não sei que está travando a minha mente e eu preciso saber na realidade? Não só tem um, como temos vários segredos, mas o que a gente quer focar hoje na nossa reflexão é um dos grandes segredos, que envolve inclusive a coragem de você se olhar no espelho. Se olhar no espelho de uma maneira tal qual você talvez nunca se olhou. Se olhar no espelho com o respeito e mais do que isso, a grandeza de que você está diante de uma das obras mais incríveis da natureza. Se você não consegue reconhecer a beleza da sua própria alma, do seu próprio espírito. E eu não vou entrar aqui em nenhum contexto religioso, mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência dentro de um veículo chamado corpo, que a gente vai deixar aqui o dia que a gente for embora. Nem ele a gente vai levar, principalmente porque caixão não tem gaveta e o que a gente coloca lá é exatamente esse nosso veículo. E qual segredo existe por trás de você se olhar no espelho com coragem? É o exercício de você reconhecer não só a sua beleza física, mas a beleza da história que você carrega. Por quê? Porque a sua história, da forma como você viveu, do jeito que você viveu, com as experiências que você teve na sua vida, só você viveu. Pensa comigo. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, 9 anos. Nós somos filhos dos mesmos pais. Mas eu tive uma visão da minha vida na infância e dos meus pais totalmente diferente da visão e da vida que o meu irmão teve. Ah, é claro, né, Van? Vocês têm 9 anos de diferença, isso é fácil. Mas você pode pegar pessoas com menos diferença de idade. Ah, Ivan, mas eu não tenho irmão, sou filha única, sou filho único. Ainda assim, se você parar e olhar a sua história, a sua trajetória, as suas escolhas, os seus movimentos, o que te trouxe até aqui, o que fez você chegar na frente desse vídeo e começar a refletir comigo, só você viveu. E é por isso que, do lugar de psicanalista, do lugar de terapeuta da saúde mental, a pessoa que está aqui desse lado não tem o direito de julgar nada absolutamente do que você passou, do que você viveu, das dores que você sentiu. Nem minimizar essas dores, nem achar que uma dor X ou Y ou Z é menos importante do que a dor A, B e C. Porque só você viveu a dor ou só você viveu a alegria, a felicidade, o contexto daquilo que você viveu. Já parou para pensar nisso? Por isso que a coragem de você olhar para o espelho e reconhecer a beleza desse ser que está lá como único é muito importante no seu processo emocional. E não de um lugar de inferioridade, como na grande maioria das vezes a gente vai. Seja porque na infância a gente ouviu coisas muito desafiadoras quando a gente era criança. E aí eu me
né? Coloco aqui na posição de também trazer mais profundidade para essa sua reflexão. Se você assistiu no cinema o filme do Michael Jackson, a história dele sendo retratada agora, depois de tantos anos, eu lembro que eu assistia a ele quando eu era criança e eu já gostava de ver ele cantando, seja lá no Jackson 5, seja lá depois sozinho na carreira dele, e ver a história dele, como foi dentro de todos os irmãos, o que eles viveram. E ele precisou passar por essa história para ser o cara que ele foi, para ser o mega astro do pop que ele conseguiu ser, com todas as dores que ele vivenciou, mas com um déficit gigante, porque ele não conseguiu passar pela infância como os irmãos passaram. E na cabecinha dele, quando ele era uma criança, ele só queria ser uma criança, embora ele amasse cantar. No filme já ficou muito nítido e muito claro a paixão dele, visceral pela música desde pequenininho. Mas ele também queria ter tido a oportunidade de ser só uma criança. E isso ele não conseguiu. E como isso impactou a vida dele ao longo da carreira? E ele tem uma história que fala exatamente sobre o nosso tema aqui, que é a música Man in the Mirror. Eu vou deixar até o link dela aqui na descrição para você lembrar e você ver a letra dessa música, porque é exatamente sobre isso que ele fala. Se a gente pensa em melhorar o mundo, se a gente pensa em modificar a nossa sociedade, se a gente pensa em melhorar os nossos relacionamentos, em implantar coisas boas, em deixar um legado, ele fala para a gente começar pelo homem no espelho, pela pessoa que dorme e acorda com a gente todos os dias. E você trabalhar a sua saúde mental e emocional é sobre isso, especificamente. É sobre você se colocar nesse lugar de lapidação, porque nós somos grafites sendo transformados em diamantes. O grafite é o mesmo material que cria o diamante, é o mesmo mineral. O que muda é a lapidação. O grafite, quando é extremamente lapidado, 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 ele acaba se transformando em diamante. Nós somos assim, como um diamante, somos rústicos, criados simples, ignorantes, e à medida que a gente vai passando pelas situações da nossa vida, a gente se desenvolve, a gente se lapida, as situações todas elas vão acontecendo. Mas, sempre tem um mais. Se a gente não se respeita e se a gente não valida essa pessoa que olha pra gente no espelho todo dia, a coisa fica muito complexa, de verdade. A gente começa a se odiar, a gente começa a se invalidar, a gente começa a se envergonhar, a gente começa a se intimidar. E aí as nossas emoções elas ficam lá no final da escala emocional do Dr. David Hawkins. A gente se debilita, a gente adoece, a gente se quebra ao meio. E a reflexão de hoje é sobre isso. Quantas vezes você olha no espelho e você, ao invés de ficar analisando, nossa, né, uma ruga aqui, nossa, eu preciso fazer um preenchimento aqui porque minha testa está caindo, preciso botar um botox, preciso colocar aqui, tingir meu cabelo. Quantas vezes você se olha e se respeita exatamente do jeito que você é, apreciando cada detalhe do tempo? Porque envelhecer
e a longevidade é sobre isso também, vai trazer detalhes do tempo que a gente consegue conviver muito melhor se a gente honra e reconhece a pessoa que está lá no espelho. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre a profundidade disso? Então, eu quero que você leve desse nosso vídeo essa reflexão e comece a respeitar mais essa pessoa que olha para você no espelho todos os dias. Porque essa pessoa é a única pessoa que vai conseguir deixar você fazer mudanças, melhorias e diferenças na sua realidade, seja ela física, emocional, mental ou espiritual. Não tem outro caminho. Se você não pega na mão dessa pessoa que te olha no espelho, você não consegue mudar absolutamente nada na sua vida. Se você não honra a história dessa pessoa que olha para você no espelho todos os dias, você não consegue alcançar a sua maturidade emocional. Sendo muito sincera, a gente não consegue dar pulos, a gente não consegue traçar um mapa e falar assim, não, eu vou por aqui, mas eu vou ignorar essa história, eu vou ignorar isso que aconteceu, eu vou passar por cima dessa informação porque não achei muito legal, não achei muito bacana, não. E vou desconstruir isso e vou montar um personagem. E aí você destrói aquilo que você tem de melhor, que é a essência daquela pessoa que olha para você no espelho todos os dias. Você não alcança o que o Jung chama do processo de individuação, porque você quer chegar na luz, mas você não quer passar pela sombra. E a pessoa do espelho, ela tem luz, mas ela também tem a sombra. E as duas precisam ser integradas. As duas precisam estar consolidadas. Era sobre isso que eu queria refletir contigo hoje. Acho que deu certo. Conta para mim nos comentários aí como é que foi. Compartilha esse vídeo e, principalmente, ouve a música aí no link da descrição, porque você vai se aprofundar um pouco mais aí no tema que a gente trouxe sobre a pessoa do espelho. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.